Bom dia, tudo bem? 33º dia dos 40 dias de jejum e oração. Que bênção, né? Como Deus tem tratado conosco e a gente está aqui numa caminhada aqui para aprender sobre o Espírito Santo. A gente está conhecendo bastante sobre ele. Algumas coisas você até já sabia, mas é importante lembrar porque o objetivo desses 40 dias é que você seja cheio do Espírito Santo, seja conduzido. Por isso que teve um período longo de cura, de restauração, de perdão, de confissão, de abandono de práticas erradas, né? A gente falou também sobre um período de restauração e é isso que Deus quer fazer, restaurar para que você possa ser cheio desse poder. Agora, conhecer o Espírito Santo, né, que é uma pessoa que tem uma personalidade, é importante para que você possa, sem reserva nenhuma, se entregar para essa pessoa que faz parte da Trindade Santíssima. E a gente vai pensar um pouquinho hoje sobre a importância do Espírito Santo no ministério e na vida de Jesus. A gente às vezes olha para a vida de Jesus e acha que Jesus fez tudo sozinho. Mas na verdade, tudo que diz respeito à vida de Jesus aqui na terra tem a participação direta do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, vamos aos exemplos, tá bom? A gente pode entender e afirmar categoricamente, de acordo com o texto de Lucas 1:35 que eu vou ler, que o Espírito Santo foi quem gerou Jesus no ventre de Maria. Deixa eu ler o texto aqui para você. E a palavra dá exatamente o nome do Pai. É bem interessante. Olha só. O anjo que estava conversando com a Maria, depois que a Maria perguntou, mas como é que isso vai acontecer? Que eu vou ficar grávida? Eu sou virgem, tô solteira. Aí o anjo falou assim para ela, o Espírito Santo, aleluia, ele virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Então, o anjo estava afirmando que o Espírito Santo de Deus é quem iria gerar no ventre da Maria. Maria só foi uma barriga de aluguel, né? Jesus. E é legal quando a gente vê essa relação aí que há entre o Espírito Santo e entre Jesus, porque o Espírito de Deus foi quem gerou a Jesus no ventre da Maria. Então a gente já tem uma comprovação, um atestado, né, incontestável da ação de Deus, da divindade de Jesus, né, no momento da sua concepção. Agora, a ação do Espírito Santo, a relação que foi construída entre o Espírito Santo e Jesus não acaba aqui. Ele não gerou e aí acabou a história. Não, continua. A gente vê ao longo da palavra de Deus, principalmente no texto de Lucas, que o Espírito conduziu toda a vida de Jesus. Olha que interessante, lá em Lucas capítulo 4, a gente vai ver o Espírito Santo dando uma direção para Jesus. Lucas 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Olha só que interessante essa relação aqui do Espírito Santo que conduz Jesus para um período de teste, para um período de consagração, para um período de estreitamento naquela relação entre Deus e o seu Filho, entre Jesus e o Espírito Santo. Foi importante ele ser tentado e ele passar ileso por tudo isso. Mas quem levou, quem provocou, quem permitiu tudo isso? O Espírito Santo de Deus. Era importante. Então, em algumas situações, o Espírito, ele permite coisas na nossa vida, mas nos capacita a vencê-la. Não é legal isso? Quando a gente pensa sobre isso, muita gente pede
para que os problemas desapareçam, para que as lutas não venham mais, mas elas são importantes e muitas vezes o Espírito é quem nos conduz para esses desertos, para que a gente seja tentado e a gente cresça, a gente seja aprovado diante de Deus e diante dos homens. Mas não somente isso o Espírito Santo faz, né, no sentido de guiar, né? Ele também capacita. Lucas capítulo 4, verso 18, a gente vai ver aqui Jesus entrando numa sinagoga, fazendo a leitura de um texto que justamente era o texto de Isaías 61. Deixa eu ler o texto para vocês aqui, lá em Lucas capítulo 4, verso 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Aí ele vai citar aqui Isaías 61. O Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo de Deus, está sobre mim, é uma afirmação, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Olha só, o Espírito estava sobre Jesus, cobrindo ele, uma proteção, uma capa, tipo um guarda-chuva. É muito interessante essa figura de linguagem, né, mostrando aqui a autoridade, a condução. Jesus, ele assume 100% a sua humanidade. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2 que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele aceitou a sua condição humana, as suas limitações, e ele depende do Espírito Santo para viver o seu ministério, para fazer a obra redentora que estava no coração de Deus. Sem o papel, a presença e a condução do Espírito Santo, nada disso aconteceria. E ele fala que o Espírito ungiu, além de estar sobre ele, o ungiu, o capacitou, né? Deu ferramentas, deu condições para que ele vivesse então a obra que estava destinada. Então ele vai descrevendo aqui algumas atitudes que ele realizava, né? Através do Espírito Santo de Deus, pregar as boas novas, né? Aos pobres, proclamar liberdade aos presos. Quer dizer, era um tempo de libertar as pessoas, era um tempo das pessoas receberem a palavra do Evangelho, as boas novas de Jesus, era um tempo dos cegos voltarem a enxergar, era um tempo dos oprimidos serem libertos, era um tempo de proclamar o ano da graça do Senhor. É isso que o Espírito Santo foi fazendo através da vida de Jesus. Então, quando a gente vê Jesus ressuscitando pessoas, é o Espírito Santo usando a vida de Jesus para ressuscitar aquelas pessoas. Quando a gente vê pessoas que eram cegas voltando a enxergar, coxos voltando a andar, né? Aleijados sendo restaurados, era uma obra do Espírito Santo. Quando a gente vê Jesus expulsando demônios, era o Espírito Santo agindo com o seu poder através da vida de Jesus. Essa relação entre Jesus e o Espírito Santo era de muita intimidade. E tudo isso ficou registrado, e essa maneira de se relacionar com o Espírito Santo ficou registrado justamente para servir de modelo para mim e para você. Eu quero perguntar para você hoje, como é que está a tua relação com o Espírito Santo? O Espírito Santo é quem guia os teus passos? O Espírito Santo, ele te cobre com a sua presença? O Espírito Santo, ele te capacita, ele te unge para que você realize a obra de Deus? Qual é a relação? Você depende totalmente do Espírito Santo nas suas tomadas de decisões? Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm tido dificuldades porque não permitem a direção, a condução, né? Eles não acreditam que o Espírito Santo pode dar o melhor para eles. Muitas vezes caímos na armadilha do diabo de seguir modelos humanos, mundanos para a nossa vida. E o que Deus quer através do seu Espírito Santo,
conduzir a nossa vida. Só assim a gente vai viver os planos de Deus, a vontade de Deus. Você vai experimentar pessoas serem curadas por causa da tua oração, porque o Espírito Santo vai te levar a orar pelas pessoas, o Espírito Santo vai te levar a pregar para pessoas, o Espírito Santo vai te capacitar a discipular pessoas. São coisas que hoje em dia não acontecem como igreja. A igreja vive, né, de eventos, vive de atividades, né, para entreter a gente, ela não gera uma relação com o Espírito Santo, onde as pessoas, de forma individual e coletiva, vivem aquilo que o Espírito tem para realizar. E ele é que realiza a obra. A gente não pode esquecer que Jesus estava aqui para fazer a obra do Pai, não a sua própria obra. Ele não veio aqui fazer aquilo que estava no seu coração, mas ele veio para obedecer, através do Espírito Santo, aquilo que Deus tinha determinado. Peça para o Espírito Santo dirigir a tua vida. Submeta-se a Ele e Ele vai te conduzir para um novo momento na tua vida, em nome de Jesus.